Olá, nosso convidado de hoje vai fugir um pouquinho daquele tema político em si. A gente, claro que nunca vai deixar de falar sobre isso. Mas a gente vai conversar com um dos principais empresários de entretenimento da noite de São Paulo, do Brasil e até mesmo do mundo. Quem é ele? André Almada. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Caio, o prazer é todo meu, querido. Almada, o setor de entretenimento, de noite, o qual você é uma referência em São Paulo, no Brasil e até no mundo, foi um dos primeiros afetados nessa crise sanitária do novo coronavírus, né? Você, inclusive, foi um dos primeiros a decidir não fazer mais festa, inclusive antes das autoridades determinarem a proibição de eventos. Como é que o evento em si, esse setor, foi impactado diretamente pela pandemia da Covid? Bom, Caio, primeiro a gente foi pego de calça curta, acho que o mundo foi pego de calça curta, né? Ninguém esperava que isso pudesse acontecer, que um vírus causasse esse estrago no mundo, né? E também colocando a vida das pessoas em risco. Haja visto o que a gente tem visto aí, né? O que está acontecendo em termos de morte, de contaminação e tudo mais. Para mim, meu setor de eventos foi um dos mais afetados, acredito que o mais afetado, porque é exatamente um setor que tem aglomeração. Então eu fui realmente, como você disse, eu fui um dos primeiros a fechar uma semana antes do fechamento do decreto. Eu fechei, resolvi fechar, e a gente está 12 meses, exatamente 12 meses, quer dizer, a partir que foi logo depois do carnaval que eu fechei, e então vai dar um ano, exatamente agora no comecinho de março, um ano que eu estou fechado. Então, é, a gente está sendo duramente afetado, todo o setor, né? E a gente não tem nenhuma perspectiva ainda de retorno, porque a começar porque a questão da vacina. Acredito que falta um pouco de planejamento, né? A questão né, do governo. Acho que faltou aí um pouco né, de pensar na questão das vacinas, de se programar. Eu acho que acabou virando até uma questão política, né? Uma briga política, essa questão das vacinas, ao passo que deveriam estar pensando exatamente na questão da comunidade em geral, das pessoas, né, para que a gente pudesse retomar o mais breve possível os seus trabalhos, né, cada um nos seus setores. Você acredita que com a vacina, com a chegada da vacina, em quanto tempo o setor vai conseguir voltar pelo menos a um normal? Eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito otimista, entendeu? Mas pela primeira vez eu sinto que depois de 12 meses, né, eu acredito que ainda vai levar, e vendo que acho que nem 3%, corrija-se até se eu estiver errado, nem 3% da população brasileira foi vacinada e ainda está faltando vacina. Tudo bem que tem uma expectativa né, de mais vacinas, mas a gente está falando de uma primeira dose, e aí existem as prioridades, então é, a gente fica bem, a gente vai ser o último, né, aí dessa fila, principalmente hoje, a gente, né, a nossa idade, a gente não sabe quem frequenta, meu público-alvo, né, que frequenta os eventos, realmente ainda está um pouquinho distante, né, porque as prioridades da vacina ainda está para uma outra faixa etária ou para um outro público que necessita prioridades. O segmento de entretenimento, principalmente de vida noturna, ele foi dividido nitidamente em dois grupos, né? Aqueles que respeitam os decretos, as decisões das autoridades, e aqueles outros grupos que querem realmente fazer as festas clandestinas, inclusive produtores saindo presos, como aconteceu no Rio de Janeiro. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Você acha que essas festas clandestinas elas têm realmente um impacto na infecção da Covid-19? Sem dúvida, eu acho que qualquer evento que aglomere, qualquer tipo de aglomeração, é um propagador do vírus, né? Porque a gente sabe que é difícil você fazer um evento e que as pessoas não aglomerem, por mais que a gente tome todos os cuidados. Eu acho que assim, os custos são altos, né? Para você poder, primeiro, para você poder fazer exatamente uma logística em que realmente as pessoas fiquem separadas, fiquem isoladas como deve ser, seguir arrisca os protocolos, realmente isso primeiro, um custo muito alto, porque você, né, tem que investir em mais pessoal e infraestrutura para você poder fazer isso,
e outra é porque realmente está falando de, né, de muita gente, então realmente fica complicado. Agora, com relação aos eventos clandestinos, eu acho realmente que é uma loucura, é uma falta completamente de empatia, de responsabilidade. Essas pessoas são irresponsáveis, no sentido do que elas estão fazendo, mas eu acho que as pessoas têm o livre-arbítrio, né, de fazer o que elas acham, né. Depois de 12 meses, a gente até, empaticamente, a gente pensa assim, pô, as pessoas que estão indo lá, tem hora que as pessoas realmente, elas se sentem, né, querem extravasar. Eu acho que existe aí uma demanda reprimida, mas eu acho que tanto as pessoas, né, que frequentam, quanto os organizadores, e principalmente os organizadores, eles deveriam né, ter mais consciência com isso. E também tem uma questão, né, acredito que aí uma deficiência, ou até mesmo uma negligência do poder público em não fiscalizar essas festas clandestinas. Inclusive, eu acho que assim, informações até as pessoas têm de onde vão ser os eventos, e muitos hoje eles fizeram um esquema de dar o endereço, né, fornecer o endereço do evento com 1 hora de antecedência do evento. Então, sabendo que existe já essa mecânica, as autoridades, né, eu acho que quem deveria fiscalizar não está fiscalizando, que deveria fiscalizar. Eles têm instrumentos, né, para informações para poder ir lá fiscalizar, e eu acho que deveria se fazer uma força-tarefa para coibir esses eventos. Eu sei que são muitos, mas eu acho que eventos, por exemplo, quantos eventos, e sempre são os mesmos se repetindo, você vê 2.000, 3.000, 4.000 pessoas no evento, isso é um absurdo, realmente é um absurdo. Né? Durante um hiato na legislação do Rio de Janeiro, você decidiu fazer uma festa com todas aquelas normas estabelecidas pela prefeitura, mas até que ficou conhecida como cercadinho, e você acabou sendo alvo na internet de críticas, enfim. Você se arrepende de ter feito aquela festa? Arrepender, eu não arrependo, porque eu estava dentro da legalidade. Entendeu? Meu espaço permitia isso, existia um decreto, né? Existia um decreto que eu podia funcionar 50% da minha capacidade. Eu estava, inclusive, abaixo dessa capacidade, e que me permitia pista de dança e sem restrição de horário. Tanto é que em São Paulo, em nenhum momento eu abri. Então, quando houve o decreto, e que, desde que respeitando os protocolos, e por isso que anteriormente eu disse, é muito difícil, e esse foi meu primeiro evento que eu fiz dentro da pandemia, usando, né, dentro do que a lei me permitia fazer. É difícil. E financeiramente valeu a pena? Não. Não, na verdade, a questão de abrir, Caio, não é a questão nem... Eu nem pensei pelo lado financeiro, para te falar a verdade. Eu pensei no sentido de retomar as atividades e poder oferecer serviço, trabalho para esses profissionais que estão parados há tanto tempo. E eu sei que tem muitos, a maioria estão em estado de vulnerabilidade, precisando trabalhar, estão desempregados, muitos passando fome. Então, foi uma forma que eu vi de, por exemplo, esses meus colaboradores que estão aí comigo há 10 anos, tem colaboradores de 15 anos, pais de família, e que estão passando necessidade. Foi a única forma que eu vi de poder fazer algo para eles e, obviamente, poder abrir e retomar de alguma forma as atividades e dar empregabilidade para essas pessoas. Então, assim, não é porque eu fiz, porque, claro que todos os empresários estão numa situação financeira bem delicada, a ponto de muitos estabelecimentos estarem fechando seus estabelecimentos. Estabelecimentos que você nunca, jamais imaginaria que são símbolos, né, de certos lugares, São Paulo, por exemplo, mesmo Rio, estabelecimentos assim que eram referências, sendo com as portas fechadas e assim, encerrando suas atividades definitivas, né? Então, para mim, eu fiz a primeira festa, infelizmente aconteceu, porque quando você tem muita gente, chega um horário chega um tempo que, mesmo você com segurança, infelizmente acabou acontecendo aquilo, e, obviamente, aquela foto, ela foi amplamente divulgada, né? Eu lamento, inclusive peço desculpas para
para a população, para as pessoas que se sentiram talvez ofendidas com aquilo ou acharam um absurdo, mas foi dentro da legalidade que eu abri, que eu fiz pensando em poder ajudar as pessoas e retomar a vida normal, porque realmente está muito difícil para o nosso setor. Você é muito cobrado pelos seus prestadores de serviço, seguranças, garçons, pelo amor de Deus, Almada, dá uma oportunidade para a gente, faz por exemplo, uma festa drive-in, existe essa cobrança? Outra coisa, esse tipo de evento, essa modalidade que foi criada, ela se equipara realmente a uma noite como a que existia antes? Caio, nada, tudo que foi criado é um paliativo, entendeu? Mas assim como as lives, tudo existe a novidade ali do momento, mas a experiência, a gente que vem de experiência, que oferece, que entrega a experiência para as pessoas, é muito difícil você tentar você tentar substituir uma experiência por uma outra, né? Acho que são produtos completamente diferentes, eles não dá, são incomparáveis. Talvez uma válvula de escape aí para você poder sair e ver algumas pessoas, mas nada substitui um evento presencial em que você tentar o ar livre ou sentir o som como você deve sentir, a relação, né, humana, né, que é também das pessoas. Então, isso nada substitui. Então, meu ramo de trabalho, meu público que eu trabalho, realmente é muito difícil você fazer um evento nessa estrutura, porque logisticamente e financeiramente é um evento que se torna inviável, a não ser que você realmente tenha um patrocinador para o seu evento. Então, assim, eu vejo que eu trabalho com o público, infelizmente ainda existe uma, uma rejeição, né? Ou então não digo uma rejeição, mas eu digo uma resistência em apoiar ou então patrocinar eventos para esse segmento de mercado, né? De público, inclusive. Então fica muito difícil. Então é melhor então não fazer nada. Mas cobrados, eu sim fui muito cobrado por tentar fazer alguma coisa, por tentar abrir a The Week aqui, que tem a área externa. Então por que não abre como bar? É que quando você põe na ponta do lápis, realmente fica muito difícil, né? Um momento que ainda você já tem compromissos financeiros já acumulados aí nesses 12 meses, você abrir um negócio que aí você começa a pôr na ponta do lápis e a conta não fecha, né? E a partir do momento que você abre, você também tem que começar a pagar o aluguel, e aí fica completamente inviável. E com uma restrição de público e horário, aí não dá. O fechamento do grupo The Week durante essa pandemia impactou diretamente em quantos empregos diretos e indiretos no seu cálculo? Eu acredito que nas duas casas, acho que mais ou menos umas 400 pessoas, entre diretos e Diretamente. indiretos. E fora os eventos que você fazia nacionalmente, né? Exato, os eventos eram, né, são parcerias com coprodução de outros produtores de fora, mas eu acredito que a realidade aqui, porque a partir do momento que se fechou, né, as fronteiras e os voos também os eventos também lá estão cancelados, então, mas aqui diretamente, acredito que nas duas casas, em torno de uns 400 profissionais. Dentro do público LGBT, obviamente, como todas as categorias, são pessoas que são divididas entre aqueles que reconhecem, que realmente entendem o risco, né, que a população está sofrendo nesse momento, e aqueles que olha, não é comigo, eu não vou pegar, ou então já peguei, já estou imune. Como que o empresário, o influenciador André Almada, ele se posiciona para orientar os grupos? Como essa cobrança deve ser muito forte em cima de você? É bem forte e eu acho que assim, Caio, como em todos os ramos, todos os segmentos, né, de mercado e áreas de trabalho, existe aqueles profissionais que são sérios e aqueles que não são sérios. E também existe aqueles que veem a pandemia, por exemplo, de uma forma, né, como ela tem que ser encarada, né? Eu acho que uma empresa séria, ela tá dentro né, desses padrões de respeitar o que realmente a gente tem que fazer, que é exatamente o nosso espírito de responsabilidade acima de tudo, né? Zelar pela vida das pessoas. Então a minha postura sempre foi essa. Eu só fiz um evento no Rio de Janeiro
porque realmente eu estava dentro da lei e porque eu, como eu disse antes, precisava oferecer trabalho para as pessoas. Mas a minha postura é sempre: estou respeitando o que o governo, né, ou que o município me permite operar. Agora, só complementando a pergunta anterior, como você tem usado o seu destaque, o seu respeito na comunidade para poder interferir, não digo interferir, como você tem usado a sua capacidade para poder negociar com os governantes, prefeito, governador e até mesmo a área federal, no sentido de criar um plano de segurança, de reabertura do ramo de entretenimento? Olha, esse diálogo já houve na esfera municipal e já houve também na esfera estadual, aqui em São Paulo, tá? Porém, infelizmente, inclusive, nos foi pedido, antes inclusive da eleição do segundo turno para prefeito, foi nos pedido um protocolo de reabertura segura, e eu, juntamente, que eu faço parte da ANEP, né? A ANEP é a Associação da Noite e Entretenimento Paulistana, que é uma associação aqui de São Paulo, e eu sou também um dos diretores da ANEP, e o qual o presidente é o Beto Lago, e que me pediu também para, né, a gente foi pedido para o Beto Lago, presidente da ANEP, para a gente fazer esse protocolo, sugerir à prefeitura e ao governo esse protocolo de abertura segura. Nós fizemos esse protocolo, foi pedido para nós, na época, inclusive, foi pedido até pela, pela Secretaria de Turismo, e nós fizemos, desenvolvemos, mas, infelizmente, devido às eleições, nada aconteceu, e mesmo depois das eleições ainda continua da mesma forma, ou seja, o poder público para nós tem sido totalmente omisso, ineficiente, e por mais que a gente tente qualquer tipo de diálogo, não existe nenhum tipo de flexibilização da nossa parte. Para você ter ideia, foi pedido, imagina, para uma balada funcionar até as 23 horas, o que eu pedi, né, que nós pedimos como ANEP, foi que realmente se flexibilizasse os horários. Então, se eu posso, se pode, um restaurante pode abrir por 8 horas, ou que seja 6 horas, ele pode abrir, dividir em 2 horários, almoço e jantar. Uma balada e um local como a The Week, que é um local destino, não dá para eu abrir às 2 horas da tarde, num sábado, numa sexta-feira, e quando tiver exatamente quando a coisa talvez começar a acontecer, eu tenho que já fechar, eu tenho que fechar às 23 horas. Então, o que foi pedido é que, se eu posso abrir 8 horas, que o dono do estabelecimento, de acordo com o seu ramo de atividade, pudesse escolher o horário que ele pudesse operar. Se pode por 8 horas, qual a diferença operar do meio-dia às 8, um restaurante, ou então qual a diferença de operar da meia-noite até às 8 da manhã, ou então que seja até às 6 da manhã, das 11 às 6 ou às 7 da manhã, que tem mais a ver e faz todo sentido um estabelecimento que é voltado para a noite, né? Então, mas isso não foi pedido. Infelizmente, as autoridades não veem o entretenimento como uma cadeia que gera milhares e milhões de empregos e bilhões em receita, né? E a gente está realmente à deriva. Infelizmente, a gente está à deriva e nada é feito para a gente. Deixa eu até te provocar um pouquinho mais. Um dos discursos mais aguerridos contra a pandemia é aquele que o vírus não pega no mercado, mas pega no restaurante, pega em outros setores. Não pega na drogaria, né, mas pega em aglomeração nos parques. Então, assim, as pessoas faziam sempre esse comparativo, meio que ridicularizando esses protocolos de segurança. Você concorda com esse ponto de vista de que existe um rigor, às vezes incompreensível, por parte das autoridades para definir o que pode e o que não pode durante a pandemia? Isso é bem relativo, né, Caio? Porque tipo, é igual um mais dois, um mais um é igual a dois, né? Então é só você ver que tudo bem que são serviços essenciais, mas se você comparar pelo lado científico, que é a propagação do vírus,
É a mesma coisa. E nesse aspecto, então, só prejudicar quem realmente, um grupo determinado, enfim, não é complicado isso? Eu acho que, ok, a gente tem a questão da empatia, a gente tem a questão da responsabilidade, né? Nós todos como empresários e como gestores, a gente tem essa responsabilidade sobre as pessoas e a saúde delas, né? Inclusive a vida dela, que a gente está falando de vidas humanas. Mas pelo fato da contaminação, qual a diferença de eu ter a minha boate operando e dentro dos protocolos que nós estamos nos propondo, né? Nós estamos propondo para as autoridades e também nos empenhamos, porque nós somos um dos mais interessados que dos negócios voltarem à normalidade, mesmo que ainda seja com um número de pessoas reduzidas, é uma forma da gente poder voltar e operar e manter nossos negócios, nossos funcionários, nossos empregados e tal, manter de pé. Realmente, eu acho que talvez existe aí uma incongruência, aí, uma hipocrisia nesse sentido. É claro que tem que ser debatido, eu não sou o dono da verdade, assim, não posso, eu só posso fazer esse tipo de comparação. Agora, eu não vou opinar se é certo ou se é errado, porque aí vai de cada pessoa, né, avaliar exatamente a situação. É. Olha só, você acabou de disparar algumas críticas às autoridades paulistanas, em relação, paulistas, na verdade, né, porque envolve também o governo estadual, mas os dois, tanto o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo e o governo federal, eles têm posturas bem distintas com relação à pandemia. De um lado, Bolsonaro nega completamente, diz que tem que abrir tudo, que é só uma gripe. De outro, o governador João Dória investe na questão das vacinas, enfim, até potencializa um pouco a mais do que o necessário essa produção. Qual é a sua, onde está André Almada nesse tabuleiro? Ele tende mais para qual lado? Eu até tenho minha opinião, mas quando se fala política, eu acho que hoje existe uma briga política, né? Acho que a situação do coronavírus, essa pandemia, a gente tem visto por aí, é fato, e a gente tem visto as notícias, realmente virou uma disputa, né, de poderes. Então, mas eu não sou, quem sou eu para poder, talvez, falar, julgar a postura de cada um? A única coisa que eu posso falar é que eu acho que essas autoridades, elas têm que realmente dar atenção para esse setor, que é um setor que está extremamente afetado e que tem sérios riscos de ele sucumbir. Então, assim, são anos de trabalho muito duro, né? Eu acredito que orgulho para muitas pessoas os nossos negócios, né? E esses negócios estão todos fadados, talvez, em um certo momento, a acabar. Porém, depois que tudo voltar ao normal, né? Quando tudo se normalizar, essa pandemia se normalizar, se volta ao normal das operações. Porém, a gente volta com muito mais, né, mais produtores, mais uma concorrência talvez um pouco mais acirrada, mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que a gente pode tirar de positivo são os valores que nós temos, que são os valores que eu acredito que isso as pessoas elas não vão deixar de ver quem é sério no mercado e quem não é sério, né? Quem está fazendo a coisa certa, em detrimento, inclusive, de um possível fechamento do negócio, e quem não está fazendo. Então, eu acho que aí vai das pessoas avaliarem lá na frente, quando tudo voltar ao normal, né? Quem foi que fez a coisa certa, vai da nossa consciência, e também eu acredito que talvez muitas coisas possam mudar, inclusive formatos de negócios, né? Talvez a tendência, mesmo, eu acho que os grandes eventos vão acontecer, mas vai haver uma mudança aí de mindset. Talvez a tendência aí talvez seja eventos menores e mais exclusivos, né? Como eu disse antes, não digo que os grandes eventos vão deixar de existir, porque existe essa demanda reprimida e sempre vai ter, né? Porque isso é do ser humano. Mas eu acho que muitas coisas novas vão surgir, novos modelos de negócio também vão surgir. Nesses 12 meses de penúria, digamos assim, você pensou em desistir? Não, não pensei em desistir.
Eu acho que, como eu te disse, eu sou, acho que, um dos caras mais otimistas que tem. Mas chega uma hora que você tem que pensar na sua própria sobrevivência, né? Isso, quando se fala, quando mexe no seu bolso, e quando você já não tem mais, talvez, fôlego para conseguir levar mais 6 meses, mais um ano, a gente não sabe. Infelizmente, a gente está, como eu disse, a gente está um pouco à deriva, sem nenhum tipo de, né, de incentivo, sem nenhum plano voltado para o segmento de eventos. Então, fica muito difícil a gente prever o que vai acontecer no futuro, até mesmo um Ministério da Saúde que, aqui eu não quero só criticar o Ministério da Saúde, em que a gente não tem boletins diários ou semanais da situação da Covid, o que a gente vê é o que a imprensa divulga, exatamente pelo trabalho de vocês, que vocês têm feito, que é esse coletivo de veículos e que conseguem medir qual a situação da Covid. Mais nada. A gente não sabe das vacinas, a gente não sabe quantas mais vão ser produzidas, quantas foram aprovadas, como que vai ser, quem mais vai ser vacinado, qual o tempo que vai levar, qual é esse cronograma de vacinação. Então, a gente fica realmente numa situação bem, bem difícil para prever o futuro. Então, é difícil. Vamos dar uma leveza aqui para a conversa. Agora, eu tenho encontrado com você em algumas salas do Clubhouse, da nova rede social que está bombando aqui no Brasil, e você também criou um canal no YouTube. Você acha que essas plataformas têm ajudado a ultrapassar esse momento? Olha, eu vejo o Clubhouse como uma plataforma que, para mim, foi revolucionária. Eu acho que eu uso todas as plataformas, porque não tem como a gente ficar longe das mídias sociais hoje em dia, né? Mas eu acho que o Clubhouse foi uma puta sacada, e uma sacada muito, muito legal, ainda que seja exclusiva, né, limitada a um grupo de pessoas que tem apenas iOS. Espero que, acho que eles estão trabalhando para que entre logo o Android. E convidados também, Mas, né? e também porque tem convites, tem que ter os convites e tal para mandar para as pessoas. Então, eu vejo que é uma plataforma onde ali as pessoas, principalmente ainda nesse período de pandemia, foi uma forma das pessoas poderem passar o seu tempo ali. Não, eu não digo ali, e essa plataforma não é a gente não está falando de número de seguidores que você tem, você pode ter 12, o que importa é o que você tem de conteúdo e o que você tem para agregar, né, na conversa. Então, são várias salas com diferentes temas, e aí você escolhe qual tema você quer, e assim, tem pessoas, você ali tem a oportunidade de estar em contato com pessoas e ouvir, ou mesmo fazer perguntas e aprender com profissionais assim que você jamais imaginaria poder estar em contato, como grandes CEOs de empresas, como grandes jornalistas, como você, por exemplo, Obrigado. enfim, pessoas, políticos, pessoas da moda, enfim, de todas as áreas, referências de todas as áreas ali, dando o seu depoimento de como fazer, de depoimentos do seu negócio, dando exemplos de vida. Mas eu acho que, assim, uma das coisas mais que eu achei que são mais importantes foi uma forma da questão de saúde mental. Eu acho que ajudou muito e está ajudando muitas pessoas nessa questão de saúde mental, que nessa pandemia é muito séria, que as pessoas estão sofrendo muito com essa questão, né? Porque todos estão cheios de problemas. É uma maneira dela compartilhar os seus problemas e dividir ali né, suas angústias, seus conflitos com outras pessoas. Então, para mim, acho que tem sido muito bom. Com relação ao meu canal no YouTube, que é o programa Sem Reservas, eu criei exatamente também para manter vivo esses profissionais e pessoas com quem eu trabalho, também dar oportunidade para outras pessoas para poderem estar ali e se sentirem vivos, né? Pessoas, porque hoje as pessoas com a pandemia estão invisíveis, então eu acho que é uma forma das pessoas voltarem para o palco de uma outra forma. Eu não sei, pode ter sido impressão minha, mas o Clubhouse me pareceu uma rede mais blindada dos haters. Qual a sua avaliação em relação aos haters? Eu não vejo as pessoas se xingando, mesmo porque parece que existe um sistema de monitoramento muito rigoroso ali dentro. Como é que é a sua relação com os haters? Isso te incomoda? Isso te chateia? Eu acho que, Caio, quando a gente faz um trabalho e que a gente faz um trabalho com tanta dedicação, né? Eu falo isso no meio profissional, porque acho que cada um tem
seu lado pessoal, né? E se você não é obrigado a gostar de mim, pelo que eu sou, né? Ou pelas coisas que eu faço, ou pelos amigos que eu conheço, você não é obrigado a gostar de mim. Mas quando diz respeito a um trabalho que é feito com tanto amor, dedicação, e por tantos tempo, isso virou até, inclusive, motivo de orgulho para tantas pessoas, quando você vê críticas, eu acho que, assim, aceito críticas construtivas, né? E acho que existem formas e formas de fazer uma crítica, né? Educadamente, ou você manda por uma DM, então você vê que realmente é uma crítica que vale a pena você ler e digerir aquilo. Agora, quando tem pessoas que você vê que realmente estão ali né, simplesmente para criar exatamente um ambiente de ódio, ou então simplesmente para dar um print e poder divulgar isso nos grupos de WhatsApp, né, só para te descreditar, acho que essas pessoas, existe ali um botãozinho que se chama block. Acho que essa é a melhor forma de você lidar com esses haters, porque isso faz parte dessa vida moderna, né? A gente tem que conviver com isso, com a questão das mídias sociais, então não tem porquê. Agora, você decide quem você quer ter ali, né, nas suas redes sociais, fazer parte delas, e quem não quer. Aquelas que são, né, pessoas que estão ali, que gostam do seu trabalho, admira e quer contribuir para que ele cresça e continue vivo, e sempre a gente poder melhorar, acho que vale a pena, sim, e acho que vai ser um prazer ter essas pessoas, mas tem pessoas que não vale a pena. Então, para isso que existem essas outras ferramentas que você pode né, restringir o acesso delas às suas mídias sociais. E assim a gente chega ao final de mais uma entrevista, um bate-papo, na verdade, com esse grande empresário, que é o André Almada, de São Paulo, que é referência no Brasil na produção de festas e de entretenimento noturno na capital paulista. André, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Levaria mais uma hora aqui com você falando. Estava uma delícia. Obrigado. É sempre bom conversar com você, André. Deixa sua mensagem. E sucesso aí ao Metrópolis. Obrigado. E você que acompanha a gente até aqui, muito obrigado. Foi um prazer estar com você até agora. Até a próxima.